Oi, alunos queridos, tô com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, que todos estejam vivendo aí da melhor forma possível, né? Também espero que tudo isso passe o mais rápido possível para que a gente volte a ficar juntos. E vou fazer até uma promessa. Primeira aula que nós tivermos, eu vou deixar vocês conversando a aula inteirinha. Prometo que eu não vou dar bronca, não vou pedir para parar de falar. A gente vai conversar muito, tá bom? E espero que a gente possa conversar juntos e bem de pertinho, tá? Eu vou começar a correção dos exercícios. Alguns alunos não conseguiram abrir a lista de exercícios, não sei se foram todos, acho que não. Então eu resolvi fazer o PowerPoint, porque aí quem não conseguiu abrir agora tem acesso ao PowerPoint, tá bom? Vamos lá. Bem, nós temos aí uma questão que pede para que a gente discorra sobre duas teorias populacionais. Nós aprendemos 3 teorias populacionais em aula e a quarta nós fizemos uma pesquisa, que é a teoria ecomalthusiana. Das 3 teorias que nós aprendemos em aula, uma delas, que é a teoria malthusiana, ela não se enquadra nessa questão, né? É uma teoria que também estava vinculada a essa questão de que a população daquela época passaria fome caso não houvesse um controle de natalidade, né? O Malthus, ele era um pastor anglicano de 1789 e a visão da teoria dele, obviamente, está vinculada à pessoa que ele era, às questões religiosas, a própria época, né, com um desenvolvimento agrícola muito menor do que nós temos hoje, mas essa questão ela não está vislumbrando a teoria malthusiana, ela está vislumbrando a teoria neomalthusiana, que é a teoria que surgiu, como nós vimos, né, pós Segunda Guerra Mundial, que de certa forma alegava que as desigualdades do mundo não deixariam de existir porque os países subdesenvolvidos, ou seja, os países pobres, tinham uma natalidade muito elevada e o governo tinha que gastar vultuosos valores com essa população que não conseguia, de certa forma, pagar educação, pagar saúde, e aí era o governo que tinha que arcar com essas despesas. E a gente tem a outra teoria, que é o contraponto dessa, que é a teoria reformista, também desse período, que coloca que as pessoas nos países pobres têm muitos filhos porque elas não têm acesso à saúde e educação, que é uma inverdade, que nos países subdesenvolvidos o governo gasta muito com educação e saúde, porque se realmente gastasse, não haveria uma natalidade tão elevada. Nós vimos que muitas vezes o número de filhos elevado está vinculado a uma falta de informação, falta de educação para entender e saber a respeito dos métodos anticoncepcionais, enfim. Tanto que nós discutimos que quanto maior o grau de escolaridade de uma pessoa ou de uma família, menor é o número de filhos. Então, a fala do personagem citado está vinculada à teoria neomalthusiana, e o contraponto dessa teoria é a teoria reformista, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa é só me falar que a gente retoma a explicação. Bem, nós temos aí 2 pirâmides, uma representada por país A, outra representada por país B, ambas do ano de 2000. A do país A, a gente tem uma base muito mais extensa que a pirâmide do país B. Isso quer dizer que o país A tem uma taxa de natalidade mais elevada que o país B. No entanto, a pirâmide do país B tem um maior número de idosos, principalmente mulheres, né?
Já o país A, um menor número de idosos. Isso demonstra o quê? Que o país A, que tem uma elevada taxa de natalidade e uma baixa expectativa de vida, representa uma nação subdesenvolvida. Já o país B, com uma natalidade menor e uma maior expectativa de vida, representa uma nação desenvolvida. Bem, nessa questão nós vemos a presença do tema fome, né? Nós já discutimos isso em vários momentos, no primeiro ano e agora no segundo ano também. Qual é a grande questão que inclusive está bastante elucidada aí por esse gráfico, o gráfico de o acesso desigual aos alimentos, que é de 2007. Nós temos a produção mundial de alimentos e na outra parte do gráfico o número de pessoas. Nós vemos que em termos de produção, a gente tem uma produção elevada e, no entanto, tem o crescimento de uma população subnutrida, né? Ou mesmo uma proporção de alimentos por habitantes não compatível ao que se produz de alimentos no mundo. O que vocês têm que escrever, né, discorrer nessa questão é que há alimentos no mundo que poderiam alimentar toda a população mundial. Não há escassez de alimento. O que existe é a falta de acesso a esse alimento. Falta de acesso por qual motivo? Falta de acesso por conta da desigualdade social que nós temos. Falta de acesso pela falta de dinheiro para adquirir esse alimento e não porque existe uma baixa produção ou mesmo uma produção insuficiente. Bem, nós temos aí dois mapas representando o território asiático, né? O primeiro mapa falando do número de habitantes, população em números gerais, ou seja, a população absoluta. O segundo mapa falando da população relativa, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, por extensão territorial. Pede-se nessa questão para se comparar o território chinês ao território coreano, no caso da Coreia do Sul, e vice-versa. Nós vemos no primeiro mapa que a China está numa tonalidade mais escura, assim como a Índia. Ambos os países são extremamente populosos, são os mais populosos do mundo. A China ultrapassa 1,3 bilhão de habitantes. A Coreia do Sul não está entre os países mais populosos, porém não tem uma baixa população. É errado colocar que ela é pouco populosa, né? Ela é menos populosa, obviamente, que o Japão, que a Índia, que a China, entre outros países aí representados. No outro mapa, que é o mapa que representa o número de habitantes por quilômetro quadrado, a China já tem uma densidade demográfica menor do que o território coreano. Por que nós temos essa diferença? Porque a China, apesar de ser um país extremamente populoso, tem uma elevada extensão territorial. Então, quando a gente divide o número total de habitantes por essa quilometragem quadrada que é elevada, acaba dando um número de habitantes por quilômetro quadrado baixo, menor que o da Coreia do Sul, que é um território muito menor e por mais que tenha menos habitantes que o território chinês, a densidade demográfica acaba sendo maior. É um número de habitantes dividido por uma quilometragem quadrada muito pequena. Vejam que o Japão também está representado aí como um país com uma elevada densidade demográfica, bem como Bangladesh, ao lado do território indiano, também está com uma densidade demográfica elevada. Então, essa questão está principalmente exigindo que o aluno saiba o conceito de populoso e o conceito de povoado. Eu espero que vocês tenham conseguido resolver esses exercícios. Eles são bastante familiares, né? Em vários momentos nós já discutimos essas questões. E até a próxima aula, tá bom? Muita saudade. Um beijão grande
no coraçãozinho de cada um de vocês. Eu adoro vocês.